Olá, o Conexões mais uma vez debate um tema de relevância para a cidade de Goiânia. Desta vez vamos falar a respeito da juventude goianiense. Mas antes disso, você também acompanha... A única internação compulsória que eu admito é a mulher grávida usuária de crack. Infelizmente, nós, pensando nessa lógica de extermínio da população de rua, nós não temos alcançado respostas à medida do volume desses assassinatos. O deputado estadual, por sua vez, é o responsável pela legislação no campo do estado. Desde a inauguração, o Museu Carpológico recebeu mais de 7.000 visitantes. A instituição se diferencia dos outros museus por associar a mostra à pesquisa. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. Um dos principais problemas que afetam a juventude na cidade de Goiânia é o uso de drogas, principalmente do crack. Esta droga se espalhou pela sociedade e hoje é consumida por milhares de pessoas. Cerca de 2.300.000 pessoas experimentaram crack no ano de 2011, segundo dados da Universidade Federal de São Paulo. A droga tem avançado rapidamente nas últimas décadas, e não só entre os moradores de rua e as pessoas com baixa renda. A primeira apreensão de crack no Brasil foi realizada em 1991 na cidade de São Paulo. Depois de mais de 20 anos, a droga se espalhou por todo o país e hoje é consumida por pessoas de diferentes faixas etárias e de variadas classes sociais. Nos últimos anos, o consumo da droga aumentou principalmente entre as mulheres. São dois problemas básicos com a entrada da mulher. O crack nunca foi associado a HIV/AIDS, até pela via de administração, que é fumar. Essa via não transmite HIV. Mas a mulher, ela usa como estratégia para conseguir a droga a venda do corpo. A pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas avalia de forma positiva a criação do programa Crack É Possível Vencer, do governo federal, que deve investir R$4 milhões até o ano que vem. No entanto, ela critica as políticas que incentivam a internação compulsória dos dependentes. A única internação compulsória que eu admito é a mulher grávida usuária de crack. Eu não digo nem que é uma internação só para o tratamento, mas muito mais pelo estado que ela está. Fora isso, eu não sou partidária de internação compulsória. Eu acho que existem outras medidas anteriores a uma internação. Até porque a gente tem dados de que uma internação compulsória ela não resolve, acaba não sendo uma medida efetiva. Os resultados dela são tão pífios quanto os resultados de outros tipos de tratamento. Uma onda de violência tem atingido os moradores de rua na cidade de Goiânia. Desde agosto do ano passado, dezenas de pessoas já foram assassinadas. 30 moradores de rua foram assassinados desde agosto do ano passado. A onda de violência tem preocupado não só os moradores de Goiânia, mas também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que enviou para a cidade 2 forças-tarefa para apurar os casos. Na tentativa de impedir que mais mortes ocorram, a Prefeitura de Goiânia está tomando medidas direcionadas à população de rua. Dentre as principais ações está a contratação de assistentes sociais, psicólogos e educadores para trabalhar junto aos moradores de rua e também a adesão da Prefeitura à Política Nacional de Atenção à População de Rua. Então, a pactuação prevê que a Prefeitura de Goiânia vai interagir com os órgãos de Estado e o governo federal no sentido de garantir a execução completa da política de atenção à população de rua. Existe toda uma construção de proposta de política para o Brasil, para a implementação nessas cidades. Existe também no município de Goiânia uma pactuação e o governo se compromete na execução dessas ações. Isso implica diretamente na ampliação do número dos consultórios na rua que nós temos hoje em Goiânia, diretamente na contratação de pessoal, inclusive para compor as equipes da SEMAS, que já foi inclusive anunciado um quantitativo de técnicos e educadores, e nós entendemos que essas são respostas iniciais a essa questão que está posta. Preocupada com o extermínio de moradores de rua em Goiânia, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, pediu a federalização de todo o processo de denúncia, investigação e julgamento dos crimes.
Infelizmente, nós, pensando nessa lógica de extermínio da população de rua, nós não temos alcançado respostas à medida do volume desses assassinatos. Essa é uma primeira questão. Uma outra questão importante a perceber é que essa lógica de homicídio de toda uma classe, de todo um grupo, isso leva essas mortes para um outro campo, que é da ofensa aos direitos humanos. E crimes contra os direitos humanos, pela Constituição do Brasil, são investigados pelo governo federal. A medida não agrada à Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que acredita que os crimes tenham relação com o uso e o tráfico de drogas. Qualquer pessoa que manifeste-se em relação à inexistência de vínculo entre uso e tráfico de drogas com relação a essas mortes é uma pessoa que não está bem informada. As pessoas que possuem informação, aqueles que dedicaram-se a analisar os casos com profundidade, verificam que o que está por trás dessas mortes é o uso e o tráfico de drogas. E agora você confere mais um Conexão Cidadã. Você fica sabendo mais sobre o trabalho do deputado estadual. E quem fala sobre isso é o professor Francisco Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O deputado estadual, por sua vez, é o responsável pela legislação no campo do Estado. Diz respeito à segurança pública, diz respeito à educação no que pertine ao Estado, universidades estaduais, ensino médio, diz respeito ao planejamento da economia de um Estado, por exemplo, aumentando ou diminuindo o imposto sobre o consumo, o chamado ICMS. Então, se a gente quer que o leite seja mais barato, o remédio seja mais barato e a bebida alcoólica seja mais cara, a gente pode fazer isso com esse tributo. Quem que resolve essa questão? É o deputado estadual. Então, tudo que diz respeito à política na esfera do Estado, segurança, educação, tributos, é atribuição do deputado estadual, que, portanto, é uma figura extremamente importante e que deve ser cobrada, controlada e acompanhada por nós. E ainda hoje você acompanha o debate sobre a juventude em Goiânia. Quem fala sobre isso é o presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloysio Black, e o conselheiro estadual da Criança e Adolescente, Hamilton Amorim. Além disso, no próximo bloco você confere uma matéria sobre a poesia e também sobre o Museu Carpológico que fica no Jardim Botânico, em Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. O Conexões já está de volta. E agora você confere uma matéria sobre um gênero literário que geralmente é deixado em segundo plano: a poesia. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, ela desrespeita os sinais, relincha como égua nova em frente ao palácio da alvorada, beija nos olhos os que ganham mal, afaga os que têm sede de justiça e promete incendiar o país. A poesia é uma das artes mais antigas da humanidade e aparece entre os primeiros registros escritos da antiguidade. Muitos pesquisadores acreditam que ela tenha surgido antes mesmo do desenvolvimento da escrita e que obras famosas, como a Odisseia, por exemplo, tenham sido feitas em forma de poesia para facilitar a memorização e a transmissão entre as gerações. Esta forma de arte sobreviveu aos séculos e continua emocionando, instigando e levando muitos leitores a pensar sobre os próprios sentimentos e sobre tudo o que nos cerca. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Se antes os poetas divulgavam as obras apenas por meio dos livros, hoje eles têm um aliado a mais na hora de alcançar leitores, a internet. Com o alcance deste meio digital, cada vez mais pessoas se tornam leitores de poesias ou poetas. Desde a década de 80 aqui no Brasil, do século XX, nós temos assim, um boom de publicações, né? Poetas novos aparecendo, né? Uma geração assim, forte, né? Que está produzindo poesia. Com
com as tecnologias digitais, nós temos uma possibilidade de o sujeito se colocar, ele tem mais visibilidade. Então ele passa a ser o poeta que edita o seu texto, ele disponibiliza mais para mais pessoas. A poesia não vai acabar nunca, porque o sujeito tem sempre necessidade de se dizer e dizer o mundo. E se você gosta desse gênero literário, pode acompanhar os poemas que foram recitados pelos telespectadores da UFG no especial Dia da Poesia no canal da TV UFG no YouTube. Bom, e agora você acompanha as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo em todo o estado de Goiás. De quarta a sexta-feira vai acontecer o Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas, que é uma iniciativa do Media Lab UFG e parceiros. O encontro pretende discutir e apresentar propostas, produtos e pesquisas em mídias interativas. As vagas já estão esgotadas, mas quem se interessar pode acompanhar os debates via web no site cime.medialab.ufg.br. A peça O Pequeno Príncipe é um dos destaques da programação de maio do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A peça é baseada no clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry e estreia neste domingo às 5 horas da tarde. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. O Núcleo de Estudos Canadenses vai realizar nesta quarta-feira uma palestra com o tema Surdos do Brasil e do Canadá. Diferentes línguas, um só povo, com a professora da Faculdade de Letras da UFG, Mariângela Estelita Barros. Haverá interpretação para Libras. O evento será realizado às 11 horas, no mini auditório da Faculdade de Letras, no campus Samambaia. O Conexões sempre tenta mostrar diferentes visões sobre a realidade. E por isso agora você assiste uma matéria produzida por uma aluna de graduação do curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. A matéria é sobre o Museu Carpológico, um museu de sementes que fica dentro do Jardim Botânico. Desde a inauguração, o Museu Carpológico recebeu mais de 7.000 visitantes. A instituição se diferencia dos outros museus por associar a mostra à pesquisa. A visitação dos estudantes é dividida em várias etapas que, além de ensinar sobre ciência e meio ambiente, desperta o interesse para várias espécies de plantas, até mesmo as que estão em risco de extinção, como a aroeira. Os visitantes também têm a oportunidade de participar da oficina de essicatas. George explica o que são essicatas. São plantas que são secas em estufas e depois elas são colocadas em uma cartolina e identificadas a partir das suas folhas, das suas flores ou frutos e sementes para elas serem catalogadas. Podem ser encontradas aqui sementes, mudas e árvores de espécies nativas, medicinais e ornamentais, como jatobá, orelha de elefante, jacarandá e a escova de macaco. Outra atração do museu é a Ilha das Borboletas, o primeiro borboletário de Goiânia. O espaço está em reforma, mas a intenção é a exposição de borboletas do Cerrado. No próximo bloco você confere mais um debate do Conexões. Desta vez o tema é a juventude goianiense. Quem vai falar sobre este assunto aqui no estúdio é o presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloysio Black, e também o conselheiro estadual da Criança e do Adolescente, Hamilton Amorim. Eu te espero no próximo bloco. Segundo o último censo do IBGE realizado no ano de 2010, a capital do estado tem cerca de 470 mil pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade. Estes são os jovens, considerados o futuro da cidade e também o futuro do estado. Mas como será que está a juventude atualmente? Quais são as políticas públicas voltadas para esta população? Quem vai tentar responder estas e outras perguntas são os nossos entrevistados de hoje, o presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloysio Black. Olá, Aloysio, muito prazer, obrigada por ter vindo ao Conexões. Prazer todo nosso, estamos aqui para contribuir aí com essas informações.
E nosso entrevistado também de hoje é o conselheiro estadual da criança e do adolescente, Hamilton Amorim. Muito prazer, Hamilton. Obrigado por ter vindo a Conexões. Prazer, obrigado pela oportunidade. Sempre bom estar aqui dialogando com a sociedade sobre as políticas e os direitos de crianças, adolescentes e juventude. Mas antes de começarmos o nosso debate, você confere agora uma reportagem falando um pouco mais sobre a juventude. Atualmente, temos a maior geração de jovens de toda a história do Brasil. São cerca de 50 milhões de pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade no país. Os jovens são aqueles que se encontram entre a infância e a maturidade e que estão começando a assumir as responsabilidades da vida adulta. A juventude é um período de muitas descobertas, mas também pode se tornar problemático. Para o coordenador geral da Casa da Juventude, os jovens de Goiás enfrentam vários problemas, como a falta de qualificação profissional e de postos de trabalho, o aumento do consumo de drogas, principalmente do crack, e também da violência. Ele que é dono da violência do Estado, ele é apenas uma parte dessa violência, mas que gera maior comoção. A questão das drogas é um mal que tem que ser enfrentado pela sociedade. Ela é o verdadeiro inimigo de todo mundo. Para o professor de Sociologia, Flávio Sofiati, a maior parte destes problemas está relacionada com o sistema democrático brasileiro, que exclui uma parcela grande da sociedade. E a juventude, então, tem como principal demanda hoje ser incluída. Nesse aspecto é fundamental que ela tenha uma boa educação, que ela tenha espaços de lazer, de cultura, espaços de interação social onde ela consiga se amadurecer, não é, e se tornar um cidadão e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. No contexto nosso, os jovens hoje, não é dado para eles as condições para serem cidadãos. E isso dificulta que eles pensem a lógica da sociedade a partir dos seus deveres, né, e direitos que eles têm com relação, enfim, ao espaço social no qual estão inseridos. Como forma de inserir os jovens, seriam necessárias políticas públicas voltadas para esta parcela da população. O jovem não tem espaço, não tem um bom processo educativo, não tem espaço de lazer, não tem outras oportunidades de formação para o trabalho, enfim, são aquém da necessidade da juventude. Na verdade, nós não temos aqui no estado de Goiás políticas públicas de juventude. O que temos são projetos e programas isolados, tanto no governo estadual como no municipal, aqui em Goiânia, que tratam de algum aspecto da questão juvenil. Por que eu digo que nós não temos políticas públicas de juventude? Porque políticas públicas de juventude consistiria em um conjunto articulado de programas e projetos que, ao se interconectarem, resolveriam, né, as partes significativas da questão juvenil no Estado e seriam integrados dentro de um processo de constituição da juventude num contexto mais cidadão. Agora, para iniciar nosso debate, conselheiro, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a juventude no estado de Goiás, na capital Goiânia. Como está essa juventude hoje? Quais seriam aí as principais demandas e problemas dessa faixa etária? Bom, eu discuti juventude, né, criança e adolescente, né, eu represento aqui basicamente o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. A gente tem que fazer uma avaliação dentro de um contexto histórico e dizer que isso, na nossa história, é bem recente a gente falar em direitos da criança, principalmente da criança e do adolescente. E a sociedade, ela praticamente ainda não assimilou isso ainda como direito, né? Então a gente ainda luta muito com a sociedade, com a família, né, com as instituições, para que esses direitos sejam de fato garantidos e seja aplicado. Então isso é bem recente, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos aí inteirando 23 anos agora em julho. Então a gente percebe que de fato isso ainda a sociedade ainda não aceita ainda e não coloca na prática ainda esses direitos. A gente está num processo ainda de efetivação e garantia desse direito. Tanto é que a política nacional dos direitos humanos da criança e adolescente foi uma política aprovada agora, ano passado, na 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como uma grande alternativa, né, aprovada nessa mesma conferência, está lá
nessa política nossa nacional dos direitos da criança e do adolescente, no nosso eixo 3 dessa política, e que a gente percebe que isso é importantíssimo, está nos nossos princípios, é a própria participação do jovem e do adolescente em todas as discussões que envolvem essas políticas, né? Não tem como mais nós falarmos dos direitos, falar dos deveres do adolescente, do jovem, sem essa participação dele nas discussões que envolvem esses direitos. Então, hoje, em todo o país, não só em Goiás, mas em todo o país, envolvê-los nessas discussões é importante. Eles têm que estar conosco na mesa, né? Aqui, junto comigo, junto com você, junto com o Black, em todas as discussões, é fundamental que ele esteja com a gente, né, do nosso lado, discutindo os seus problemas, sendo responsabilizados em todas essas discussões. Bom, Aloysio, então, a mesma pergunta vai para você. Você, do Centro de Referência da Juventude, que convive diariamente com esses jovens, que faz esse trabalho com eles, qual seria aí a avaliação da juventude atualmente no Estado? Represento aqui a sociedade civil, né, o movimento social organizado. O Centro de Referência da Juventude hoje tem um trabalho desenvolvido relacionado à juventude na área de arte e qualificação profissional. E a gente vê muito uma carência das políticas públicas, de fato, no estado de Goiás. Eu acho que o jovem goiano, ele sempre é deixado para o segundo plano. As políticas públicas aqui, praticamente elas não existem. Há setores isolados, como falou o profissional ali no vídeo. Há políticas isoladas de algumas organizações ou órgão que procura desenvolver essas atividades, assim como nossa instituição, uma rede que existe em Goiás do movimento social, que procura desenvolver isso dentro das suas forças, dentro de suas parcerias e promover de alguma forma os trabalhos de prevenção com essa juventude e oferecendo oportunidade a esses jovens. Esse, a princípio, é o papel do Centro de Referência da Juventude. Nós somos uma organização da sociedade civil que procura oferecer essa oportunidade a esses jovens. Nós estamos num berço e no seio de uma juventude que há problemáticas sérias, que são as drogas, a violência, o álcool. E a gente procura ocupá-los com essas ações socioeducativas para amenizar, ou seja, fazer a nossa parte em relação a isso. Mas as políticas públicas precisam acontecer. É preciso que o poder público também vista essa carapuça e comece a praticar isso de fato, sair do discurso. A gente vê muito isso entre os gestores de políticas públicas, o que se diz em gestor de políticas públicas do Estado e do município, está muito na prática, está muito na teoria, e precisa ir para a prática. É preciso sair dos seus gabinetes e ir para as praças, para as ruas, para as periferias e ver isso de fato. Não ler isso em jornais ou na rede social. É preciso de ir para as ruas. O mapa da violência muito nos assusta quando a ONU traz essa discussão e mostra o genocídio que acontece entre a juventude, em especial a juventude negra, que tem 130% de chances de morrer, o jovem negro, em relação ao jovem branco. Então isso há uma discussão que precisa de políticas públicas imediato. E quais seriam essas políticas? A educação de qualidade, as oportunidades de qualificação profissional, o envolvimento desse jovem nas famílias. O companheiro falou muito bem, é preciso que se desenvolva um trabalho com as famílias, é preciso de que a família é a base de tudo. Isso é meio antigo, mas é tão atuante, tão real, tão hoje. Então é preciso desenvolver um trabalho de fato com as famílias, das igrejas, dos sindicatos, de empresas, de associações comunitárias, desenvolver um trabalho ali de conscientização que acredito que nós vamos conseguir coibir o número expressivo de drogas e de delitos entre a juventude. De fato, os jovens não são o problema, eles precisam ser vistos como solução. Bom, agora para você, conselheiro, a gente viu na matéria também o Aloysio falando da falta de políticas públicas específicas para a juventude. O que você teria a dizer sobre isso? Existem essas políticas? Quais são essas políticas? Então, eu fico bem à vontade para conversar aqui com o Black, até
até para falar um pouco assim da experiência, né, que eu tenho com o Black, até porque assim, geralmente a gente começa a atuar muito na área da criança e do adolescente, até pela carência que a gente tem enquanto jovem, na época, enquanto adolescente, pela necessidade, pela carência que a gente tinha de fazer cultura na cidade. Então a gente começa pela carência individual que a gente tem, pela carência que a gente vê no próprio bairro, na própria comunidade que a gente vivia, né? Então a gente vem dessa formação. E por querer viver em comunidade, né? Ali no bairro, na escola, na instituição em que a gente vive. Então o que acontece? Com o passar do tempo, e a gente vai militando nessa área, vai buscando informação, então a gente começa a descobrir aonde que estão essas políticas e como elas são formadas. Como eu falava anteriormente, são coisas muito recentes. Então vai desde lá de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí vem passando, depois com a ditadura, e depois com a declaração, com a Constituinte, né, e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é importantíssimo que todo mundo que trabalha na área da criança, adolescente e juventude conheça o Estatuto da Criança e Adolescente. E que vem toda essa polêmica que está aí em cima do Estatuto do Adolescente e que a gente tem que conhecer para saber o que falta. Para o Estatuto da Criança e Adolescente recursos públicos para a aplicabilidade dele, né? Então é importante a gente conhecer esse documento e debater em cima desse documento. Como resultado do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que são a mobilização das conferências municipais, estaduais e federais, surgiu e aí o movimento social, e eu faço parte do movimento social, e o movimento social ele reclama e está aqui representando, e eu também sou parte do movimento social, é a falta de conhecimento. E cabe a nós, eu, por exemplo, que estou no Conselho Estadual, quando eu digo que é recente, é porque é do ano passado, que a gente hoje tem uma política nacional dos direitos da criança e adolescente que ninguém sabe, não sabe porque ainda não deu tempo ainda de divulgar. Então a gente tem que trabalhar com o movimento social, com o próprio governo, o que nós chamamos hoje de Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é divulgar essa política que garante que esses direitos têm que ser aplicados, têm que ser garantidos, né? E garantir esses direitos é fazer com que verbas sejam aplicadas nesses direitos. Então nós temos um plano decenal, que é plano para os próximos 20 anos, que todos esses direitos sejam garantidos. Agora é luta, né? Antes nós não tínhamos nem leis, né, nenhuma política para garantir esses direitos. Hoje nós temos. Pelo menos foram anos e anos, desde que se começou a falar em direitos de crianças e adolescentes, para poder garantir esses direitos. Hoje eles existem. Pelo menos nós temos documentos e leis que aprovam e que garantem que esses direitos têm que ser aplicados. Já foi um avanço, né, com relação a esses direitos sociais. Agora, é luta para fazer com que esses direitos e que a sociedade respeitam e façam efetivar esses direitos. Então, nós estamos nessa caminhada histórica, né? Agora, todos nós que atuamos nessa área, a gente vai pelo impulso e a necessidade de se fazer transformação, né? Agora, chega um momento em que você vai se buscar esse apoio legal para fazer com que essas coisas possam ser efetivamente melhor e aconteçam, né, da melhor maneira. Então, a gente está nessa luta, né? Trouxe até aqui revista, né, que dá para o Black, dá para um exemplo de participação de jovens, tá aqui o pessoal da Viração, que faz um trabalho bacana, né, de protagonismo juvenil, que é um dos exemplos que a gente tem no país e tem representações no Brasil inteiro, né? Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você continua conferindo este debate a respeito da juventude no estado de Goiás e também na cidade de Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. O tema de hoje do Conexões é a juventude. Estão aqui no estúdio para debater esse tema com a gente dois entrevistados especiais, o conselheiro estadual da criança e do adolescente, Hamilton Amorim, e também o presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloysio Black. A gente vai continuar o nosso debate falando sobre temas
pontuais a respeito da juventude. Bom, para reiniciar o nosso debate, né, Aloysio, a gente vê que é perceptível na cidade de Goiânia o aumento do uso de drogas, principalmente do crack, e isso atinge muito as crianças, os adolescentes, principalmente aqueles que estão mais afastados dos centros, mais nas periferias. Como é que está hoje o problema da droga, você que está aí convivendo com esses jovens, o que você poderia falar sobre isso? Eu acho que as drogas, ela veio mesmo se a sociedade não se organizar. E de todas, eu digo sociedade em geral, poder público, família, não se organizar para enfrentar esse problema que é de todos. De fato, o Estado perdeu a guerra para as drogas e para o crime organizado. De fato, você vê isso como base. Hoje nós temos, eu estou falando que eu trabalho direto com a juventude que vive em comunidade de periferia. Nós temos centenas de núcleos organizados em torno de Brasília, vários em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, e toda a argumentação das famílias é de que as drogas estão cada vez mais se organizando para poder e tomando conta de nossas crianças e nossos jovens. E as iniciativas que existem, né, nas organizações sociais, que trabalham muitas das vezes por forças próprias e da própria comunidade em enfrentar essas dificuldades, você vê discursos e depoimentos assustadores a cada um, que você percebe-se, e de que a cada dia vem se aumentando mais. Nós estamos numa sede aqui no antigo Tucano Hotel da Vila Moraes, era um verdadeiro mocó, e conseguimos agora convencer o poder público de que o nosso trabalho de relevância em relação para crianças, adolescentes e jovens lá é de muita importância, e temos um trabalho espetacular lá, podendo ser visitado por qualquer um ou a qualquer momento. O local já não fecha para dar dando oportunidade de ocupação a esses centenas de jovens que nós trabalhamos. Mas nós não desanimamos. Eu acho que o movimento social tem isso como meta, de estar atingindo e trabalhando e não desanimando ou baixando a cabeça, e estar enfrentando essa problemática. E isso, volto a dizer, ainda precisa de uma participação maior do poder público, precisa de investimentos maiores. Hoje, a minha entidade pertence à rede da Justiça Terapêutica, do Tribunal de Justiça. São poucas organizações que fazem parte da rede pela dificuldade, não da rede em si, mas de organização mesmo, administrativa, de fazer parte de uma rede do Fórum de Entorpecentes de Goiás e está enfrentando essa problemática. Eu acho que precisa nós temos um departamento artístico que diz a gente passa a educar louco com loucura. Nós trabalhamos muito com cultura urbana, cultura hip hop, cultura afro-brasileira, e você começa a oferecer isso a esses jovens, aí você consegue atrair a atenção deles e tentar mudar a sua realidade, o seu cotidiano. É um enfrentamento, mas nós estamos, não digo pronto, mas não abaixamos a cabeça a esse enfrentamento. O movimento social está aí, a duras realidades, nós estamos com as portas abertas, funcionando, atendendo esse pessoal. E é isso, e precisamos a cada dia inovar também esses enfrentamentos, porque eles também se inovam. O crime, a cada dia, eles se organizam, e você precisa também, do lado de cá, ter sabedoria para enfrentá-los. E nós estamos a cada dia promovendo isso com a comunidade, e estamos de portas abertas e fazendo aquilo que é possível. Bom, conselheiro, existe algum programa específico para essa área já no estado de Goiás que o senhor possa falar? O enfrentamento às drogas sempre existem programas, sempre se repaginam programas para o enfrentamento às drogas, isso já não é tanta novidade, né? Recentemente agora tem um programa atual do governo, que é do enfrentamento ao crack, o Comitê de Enfrentamento ao Crack, junto com as comunidades terapêuticas, né? Mas eu queria fazer um comentário em cima da prática aqui do Black, que envolve, por exemplo, a própria política pública. E a gente vê no trabalho dele, como a gente viu no trabalho de várias organizações, que é o desejo que tem de um jovem de sair do mundo das drogas através da cultura, através do esporte, através do circo, junto lá do trabalho lá do Circo Maracá, lá do Maneco, lá Retô. Isso a gente vê, é muito. Só que uma atividade, ela sozinha,
ela está condenada geralmente ao fracasso, porque como ele faz a reivindicação que precisa da família, precisa do governo, precisa da sociedade, isso é claro, né? Porque uma pessoa só não dá conta. Uma iniciativa sozinha, a tendência é ao fracasso. Então, dentro da prática, dentro da ponta, o que ele fala é a real, né? Então, o que ele fala, quando precisa de todo mundo, é o que a política pública diz que precisa da intersetorialidade. Precisa da igreja, precisa da família, precisa do governo, precisa da sociedade. O que é isso? Quando eu digo que precisa da família, precisa da sociedade, precisa do governo, precisa da igreja, precisa da escola, precisa da educação. O artigo 227 da Constituição diz isso. Né? Quando eu falo assim, nossa, o Black deve assustar, o Hamilton agora só fala de lei. Mas é porque eu fui atrás e aprendi, porque a gente precisa estar amparado disso. O artigo 227 diz isso, da Constituição, que é dever. Aonde começa o direito da criança e do adolescente, inicia o dever da família, da sociedade e do Estado. Durante muito tempo, né, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente, e até hoje a gente ainda vê muito o jogo do empurra, né? A família empurrando para o governo, que é a responsabilidade do governo tirar menino de rua e acabar com as drogas. O governo dizendo que é problema estrutural da família, a família dizendo que a sociedade, entendeu? Ou que é o crime que não dá conta, que é o crime que bota todo mundo. Então, é um empurrando para o outro. Então, a gente tem um artigo que é resultado de todo um trabalho que eu volto a dizer, né, dessa história toda dos direitos humanos, né, de pessoas que pensam e que trabalham por conta dos direitos da criança e do adolescente, que não empurra, que coloca todo mundo com compromisso para defender essa causa e os direitos da criança, do adolescente, da juventude. Então, todos nós somos responsáveis por fazer crianças, adolescentes e jovens saudáveis e mostrar para a sociedade essa moçada que nós queremos. E dar visibilidade para esses meninos, para esses jovens que estão lá atuando com o trabalho lá que ele desenvolve, que muitas organizações estão aí mostrando, né? Então, é da responsabilidade de todo mundo. Isso é intersetorialidade, isso é trabalho em rede. Isso está contemplado nas políticas públicas, porque as políticas públicas da criança e do adolescente, ela é resultado, você entendeu? Não de um bando de gente que estão sentada atrás de mesa e escrevendo, não. Ela é resultado de uma grande mobilização, de pessoas que fazem e que acontecem na prática, né? Então, isso é bacana que todo mundo saiba, né? Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar o debate por aqui, mas eu agradeço muito a presença dos nossos dois entrevistados, o Aloysio Black, que é presidente do Centro de Referência da Juventude e também conselheiro estadual da criança e do adolescente, Hamilton Amorim. Muito obrigado pela presença de vocês. O Conexões agradece muito essa discussão, que com certeza deve voltar de novo à nossa pauta. A pauta é pertinente e estamos à disposição para estar discutindo, levando esses pensamentos aí. E aí, obrigado pelo convite. Tá bom, obrigado, agradeço e até a próxima. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar e-mails com sugestões de pauta, matérias prontas ou também perguntas para os nossos entrevistados. Você também pode acessar as redes sociais e participar de todas as discussões do Conexões. Lembrando que você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no canal do YouTube, canal 14, TV UFG, canal 14. Bom, e o Conexões de hoje fica por aqui. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Bom, e você pode assistir ao Conexões às 8h15 da noite nos sábados e também com horários alternativos no domingo e na segunda-feira às 8h15 da noite. Até a próxima semana.